97 de cada 100 traders brasileiros perdem dinheiro. Este não é um número estimado, é dado oficial de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A pergunta que ninguém responde honestamente é: por quê? A resposta fácil seria: falta de conhecimento técnico, estratégias inadequadas, mercado difícil. Mas os dados contam outra história. A maioria desses 97% conhece a análise técnica, estudou padrões gráficos, entende conceitos de suporte e resistência. O problema não está no que eles sabem, está no que eles fazem quando sabem. Hoje vamos examinar a ciência por trás dessa estatística brutal. E mais importante, o que os 3% que sobrevivem fazem de fundamentalmente diferente. Vamos começar pelos números que ninguém quer ver. Segundo dados da FGV, apenas 3% dos traders conseguem lucro consistente nesse tipo de operação. Mas essa estatística esconde algo ainda mais revelador. De 98 mil investidores analisados, apenas 554 operaram por mais de 300 pregões. Isso representa 0,6% do total. Traduzindo, 99,4% dos traders desistem antes mesmo de acumular experiência suficiente para validar qualquer estratégia. Mas aqui está o que os dados não mostram: a mecânica psicológica que transforma traders tecnicamente competentes em estatísticas de falha. E é precisamente isso que vamos examinar agora. Porque compreender por que você falha é o primeiro passo para fazer parte dos 3%. A autossabotagem no trading não é um evento único. É um sistema de 3 vetores que operam simultaneamente, criando um ciclo de falha previsível. Primeiro vetor: dissonância entre conhecimento e execução. Mark Douglas identificou este fenômeno em décadas de trabalho com traders profissionais. No livro Trading in the Zone, ele escreve: a consistência que você busca está em sua mente, não no mercado. Os traders vencedores pensam de forma diferente dos perdedores. Douglas descobriu que traders conhecem as regras, sabem que devem seguir o plano, compreendem gestão de risco, mas na pressão do momento, com dinheiro real em jogo, esse conhecimento se dissolve. Brett Steenbarger, psicólogo clínico que trabalha com fundos de hedge, observa em The Psychology of Trading: traders não falham porque não sabem o que fazer, falham porque não conseguem fazer o que sabem. Esta dissonância tem base neurológica. Quando você estuda trading, você usa o córtex pré-frontal, a área racional do cérebro. Mas quando você opera com dinheiro real, especialmente sob estresse, o sistema límbico assume o controle. Este é o cérebro emocional, primitivo, projetado para a sobrevivência imediata, não para análise probabilística de longo prazo. E quando há conflito entre racional e emocional, o emocional vence 9 em 10 vezes. Segundo vetor: excesso de confiança pós-ganho. Pesquisas em finanças comportamentais demonstram um padrão consistente. Após uma sequência de ganhos, traders aumentam significativamente o tamanho de posição e relaxam critérios de entrada. Por quê? Porque ganhos consecutivos liberam dopamina. O seu cérebro interpreta isso como descobrir o segredo. Você não pensa conscientemente isso, mas seu sistema de recompensa neurológico cria uma sensação de invencibilidade. Traders profissionais chamam isso de ficar quente. E é exatamente quando estão quentes que tomam as maiores perdas, porque aumentaram a exposição precisamente quando deveriam manter disciplina. Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, documentou este bias extensivamente. Chamou de ilusão de habilidade, a tendência de atribuir resultados aleatórios à competência pessoal. Você tem 5 trades vencedores seguidos. O seu cérebro não pensa: tive sorte com a probabilidade. Pensa: estou operando perfeitamente. E aí, dobra a posição. E o mercado te lembra que probabilidade não tem memória. Terceiro vetor: aversão assimétrica à perda. Este talvez seja o mais destrutivo. Amos Tversky e Daniel Kahneman descobriram que humanos sentem perdas aproximadamente 2 a 2,5 vezes mais intensamente que ganhos. Ganhar R$ 1.000 produz prazer. Perder R$ 1.000 produz dor mais que o dobro. No trading, isso se manifesta de formas previsíveis. Você segura posições perdedoras esperando voltar ao zero, porque a dor de realizar a perda é insuportável. Mas corta posições ganhadoras rapidamente, para garantir o lucro e evitar o risco de ver aquele ganho desaparecer. Resultado: seus ganhos são pequenos, suas perdas grandes. Exatamente o oposto do que gestão de risco recomenda. Brett Steenbarger observa que traders profissionais não sentem menos essa aversão,
Eles simplesmente construíram protocolos que os forçam a agir apesar dela. Essa é a diferença fundamental entre os 3% e os 97%. Agora vamos mapear como esses três vetores criam um ciclo de falha que 97% dos traders não conseguem escapar. Fase 1. Entrada com otimismo distorcido. Você estudou, encontrou uma estratégia, testou no simulador. Funcionou. Entra no mercado real com confiança. Primeiros trades, algumas vitórias, algumas perdas, normal. Mas então vem uma sequência de 3 ganhos consecutivos. Fase 2. Ativação do sistema de recompensa. Dopamina aumenta. Confiança se transforma em certeza. Você começa a pensar, entendi o mercado. Inconscientemente, você aumenta o tamanho de posição, entra em setups marginais que antes rejeitaria, relaxa critérios de gestão de risco. Fase 3. Encontro com realidade estatística. Inevitavelmente, o mercado produz sequência de perdas. A sua estratégia não mudou, mas suas posições estão maiores, seus critérios mais frouxos. Você toma um stop grande, depois outro. Fase 4. Ativação de aversão à perda. A dor psicológica é intensa, desproporcional ao valor. O seu cérebro entra em modo de recuperação urgente. Você abandona o plano, opera no desespero, dobra posições e ignora stops. Fase 5. Colapso da conta. Em questão de dias ou semanas, você destruiu meses de progresso. Não foi o mercado, foi você operando contra você mesmo. Fase 6. Racionalização e repetição. Você culpa o mercado, a estratégia, a volatilidade, má sorte. Raramente aceita a verdade. O problema foi execução psicológica, não análise técnica. E aí recomeça o ciclo com nova estratégia, mas mesma psicologia. Mark Douglas resume perfeitamente. O mercado não cria seu sofrimento emocional. É a sua resistência ao que está acontecendo que cria o sofrimento. Este ciclo é tão previsível que firmas de prop trading podem identificar traders fadados ao fracasso, simplesmente observando padrões de execução. Não pela estratégia, pela psicologia. Então, o que separa os 3% que sobrevivem dos 97% que falham? Não é inteligência. Não é capital inicial, não é acesso à informação privilegiada. É estrutura psicológica sistemática. 4 pilares fundamentais. Pilar 1. A aceitação probabilística incondicional. Traders profissionais internalizaram completamente que cada trade individual é estatisticamente irrelevante. Mark Douglas ensina. Você deve pensar em séries de 20, 50, 100 trades, nunca em um. Quando você opera um setup com 60% de win rate, você sabe que 4 de 10 vão falhar. E você aceita isso antes de entrar. Não intelectualmente, emocionalmente. Isso significa, quando o quarto trade consecutivo dá stop, você não entra em pânico. Você pensa, estatisticamente previsto, próximo. Pilar 2. Gestão de risco não negociável. Lembra do dado? Apenas 1% usa gestão de risco apropriada. Os 3% que sobrevivem estão todos nesse 1%. Eles não arriscam mais de 1 ou 2% da conta por trade. Nunca. Não importa o quão certo o setup pareça. Não importa se perderam nos últimos 3 trades. A regra é absoluta. Por que isso funciona? Porque remove a possibilidade de destruição psicológica via perda grande. Você pode ter 10 stops consecutivos arriscando 1% e ainda ter 90% da conta. Psicologicamente, você está intacto. Consegue continuar executando racionalmente. Mas se você arriscou 10% no primeiro trade e perdeu, sua psicologia já está comprometida. Pilar 3. Processo sobre resultado. Brad Steenberger trabalha com traders de elite em fundos de hedges. Ele ensina, avalie-se pelo processo, não pelo P&L. Dia bem-sucedido não é dia verde, é dia onde você operou apenas setups válidos, respeitou todos os stops, manteve tamanho de posição adequado, não violou nenhuma regra do plano. Se você fez isso e terminou no vermelho, foi um dia bem-sucedido, porque você reforçou os hábitos que geram lucro a longo prazo. Trader amador comemora dia verde, mesmo violando todas as regras. Trader profissional comemora a execução perfeita, mesmo com o resultado negativo. Pilar 4. Protocolos de interrupção emocional. Os 3% não sentem menos emoções negativas. Eles simplesmente têm sistemas que interrompem a cadeia entre emoção e execução. Exemplo, stop loss diário. Se você perde X% da conta em um dia, fecha a plataforma, fisicamente. Não negocia, não observa, fecha. Outro exemplo, intervalo obrigatório pós-stop.
Qualquer stop loss obriga a afastamento de 15 minutos. Isso não é para pensar no erro, é para permitir que a resposta emocional aguda diminua antes da próxima decisão. Esses protocolos parecem simples. São, mas 97% dos traders não os implementam, porque exigem aceitar uma verdade dolorosa. Você precisa de proteção contra você mesmo. Os 3% aceitaram isso, os 97% ainda não. 97% dos traders brasileiros perdem dinheiro. Essa estatística não é sentença, é diagnóstico. O problema nunca foi falta de inteligência, nunca foi mercado impossível. Foi operar com psicologia humana normal em ambiente que pune psicologia humana normal. Os 3 vetores de autossabotagem, dissonância, conhecimento e execução, excesso de confiança pós-ganho e aversão assimétrica à perda não desaparecem, mas podem ser neutralizados com estrutura. Os 4 pilares, aceitação probabilística incondicional, gestão de risco absoluta, foco em processo e protocolos de interrupção emocional,